falsos apóstolos, não eram apóstolos verdadeiros. Então essa é a compreensão do verso 2, toda a sua amplitude, né? Acredito que nós temos explorado todas as partes do versículo para que você tenha um pleno conhecimento desse texto. O verso 3 também, se fosse topificar ele, seria a perseverança da igreja de Éfeso. Vamos entender por quê. Vou fazer a leitura novamente, a leitura do verso 3 desta feita, e em seguida vamos fazer a exposição do versículo como um todo, para concluir com mais duas aplicações, tirar duas lições para as nossas vidas, senão nossos estudos ficariam incompletos. O texto diz assim: tens perseverado e sofrestes por causa do meu nome, e não desanimastes, né? Aqui ele começa logo assim, dizendo assim, o texto começa logo dizendo assim, tens perseverado, né? No caso, eles não suportaram, eles suportaram ali, né? Eles não retrocederam, eles não se deixaram levar, né? Ou se abater, ou se afligir, ou mesmo se desviar do caminho, mas eles suportaram as provações que foram lhe apresentadas ali, né? Com firmeza e também com constância, né? Então tens perseverado, né? A igreja de Éfeso era uma igreja tanto ativa como também uma igreja resiliente, né? Resiliente. E o texto diz assim: e sofreste por causa do meu nome, né? A igreja, ela enfrentou oposição, perseguição dentro do seu próprio contexto ali, que eu trouxe na introdução, como também rejeição, né? E mesmo assim, eles permaneceram fiéis a Cristo, né? Se nós voltarmos um pouco para dentro do contexto histórico, Éfeso ali era o centro de um culto pagão a deus Artemis, né? E os cristãos frequentemente sofriam perseguições, né? E não se conformavam, né, com os valores da cultura local, porque tinham um Senhor, esse Senhor era Cristo, né? E mesmo assim, diante de tudo isso, o texto ele segue dizendo assim, para finalizar o verso 3, e não te desanimastes, né? E aqui, né, poderia ser, e não te cansaste, ou não esmoreceste, também caberia aqui, né? Apesar do sofrimento e da opressão, né? Ou da pressão ali que veio sobre eles, sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja, ela não perdeu o seu ânimo, né? E nem tampouco abandonou a sua missão.